E hoje eu vou preparar para vocês esse bolo indiano. Se você não conhece essa receita, você precisa fazer na sua casa. Uma massa macia, fofinha, com esse recheio e cobertura bem cremosa. Ele vai surpreender você no sabor. Então já me segue aqui para não perder nenhuma receita e vamos lá preparar esse bolo. E aqui na minha tigela eu vou acrescentar 6 claras e vou bater elas até chegar no ponto de neve. Eu já bati aqui bem as minhas claras em neve, como vocês podem ver. Agora eu vou bater as gemas com açúcar. Agora eu vou acrescentar aqui 1,5 xícara de açúcar e as 6 gemas. E agora eu vou bater bem essas gemas com açúcar até ficar uma gemada bem clara. E aqui eu já bati bem as gemas com açúcar, já está uma gemada bem clara. Agora eu vou acrescentar nessa receita 1/3 de xícara de óleo. Vou bater rapidamente. E agora eu vou acrescentar o resto dos ingredientes, mas sem a batedeira. Eu vou acrescentar aqui 1,5 xícara de farinha de rosca, para quem não conhece, aquela farinha feita com pão torrado. 1 colher de chá de canela em pó e meia colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo. E para dar um toque todo especial nesse bolo, eu vou colocar um pouco de noz moscada. Esse bolo indiano tem a massa temperada com especiarias que vai deixar o sabor dele muito gostoso. Agora eu vou misturar aqui esses ingredientes e a gente já acrescenta as claras em neve. Agora que eu já misturei um pouco aqui a farinha de rosca nas gemas, eu vou começar a misturar as claras em neve. Eu vou colocar aqui 1/3 das claras e vou misturar bem. Agora que já incorporou bem essa parte das claras, eu vou colocar mais uma parte. Você vai colocando ela em partes e vai mexendo delicadamente até incorporar tudo. Sempre em movimentos circulares, de baixo para cima, até incorporar essa clara na massa e essa massa começar a ficar bem leve. E agora eu vou colocar o restante das claras. Como vocês podem ver, a massa já começa a ficar uma massa mais leve. Você sempre tem que mexer de baixo para cima, delicadamente, para incorporar toda a clara e ela não perder o ar dela. E aqui a massa do meu bolo já está pronta. Como vocês podem ver, fica uma massa bem leve. Quando você começa a fazer ela, você acha que vai ficar uma massa muito pesada. Mas como você pode ver aqui, ela está uma massa bem leve. Agora eu vou passar lá para a forma. E para esse meu bolo de hoje, eu estou usando uma forma que tem 30 por 20. Ela tem 5 centímetros de altura. Untei ela só com manteiga e coloquei uma folha de papel manteiga no fundo dela, porque eu vou desenformar esse bolo. Agora é só passar toda a massa do bolo para cá. Olha só que massa linda que fica esse bolo, pessoal. Esse bolo vai ficar maravilhoso. Depois com um recheio e uma cobertura bem cremosa, fica perfeito. Agora é só acertar a massa para fazer uma camada bem uniforme. E agora eu já vou levar esse bolo para o forno. E esse meu bolo precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Ele tem que assar por volta de 35 a 40 minutos. Quando ele começar a ficar dourado, faça o teste do palito. Se saiu seco, o seu bolo está pronto. Então vou assar esse bolo e depois eu volto com ele pronto e a gente vai preparar o recheio e a cobertura. E eu já estou aqui de volta com o meu bolo assado aqui no meu forno. Ele ficou por exatamente 35 minutos. E olha só como essa massa está bem dourada. Esse bolo fica bem fofinho, pessoal. E agora eu vou preparar o recheio. E aqui na minha panela com o fogão ainda desligado, eu vou acrescentar 2 caixinhas de leite condensado, 3 gemas peneiradas, 1 colher de manteiga e meia xícara de leite. Vou misturar aqui um pouco esses ingredientes e já vou ligar o meu fogão. E agora com o meu fogão ligado eu vou ficar mexendo sempre para não colar no fundo da panela até ele começar a engrossar. E aqui depois de 10 minutinhos mexendo em fogo médio, o meu recheio já chegou no ponto. E esse aqui é o ponto do recheio, ele fica parecendo um brigadeiro mole, ele não pode ficar mais firme do que isso aqui, mas também não pode ficar muito líquido. Então agora eu vou desenformar e vou rechear esse bolo. Agora eu só vou soltar aqui as laterais do bolo para a gente poder desenformar. Agora eu vou virar o bolo em cima dessa tábua.
Eu vou tirar aqui o papel manteiga. E olha como esse bolo tá bonito, pessoal, uma massa bem leve, bem macia. Agora eu vou cortar esse bolo no meio. E agora aqui com uma faca grande, eu vou pegar mais ou menos a metade do bolo e vou dividir ele em 2 camadas. Agora eu vou colocar essa metade num prato. Olha só que massa bonita, que cor bonita que fica esse bolo. E agora aqui por cima da massa eu vou colocar metade do creme. Agora é só espalhar bem. Eu já fiz uma camada do creme, agora eu vou colocar a minha massa. Vou colocar aqui a outra metade da massa. E aqui por cima eu vou colocar o restante do creme. Agora é só espalhar todo o creme até formar uma camada bem uniforme. E olha só que bolo maravilhoso, pessoal, ele fica muito gostoso, vocês vão adorar. E aqui que eu já espalhei todo o creme em cima do bolo, agora eu vou peneirar um pouco de canela em pó. E o meu bolo indiano está pronto, agora chegou a melhor hora do vídeo, a hora de eu servir um pedaço para vocês. Agora aqui eu vou cortar um pedaço. E olha só que bolo maravilhoso, bastante recheio, cobertura com uma massa bem macia. Bolo bem macio, muito fofinho, delicioso, perfeito para vocês.